Antes do início de todas as coisas, existia apenas Deus. Ele não teve um começo, pois é eterno e é a fonte de tudo o que existe. Deus é o Criador, o Pai da eternidade, e todas as coisas foram feitas por Ele. Em sua infinita sabedoria, Deus criou os céus e a terra, um universo magnífico para expressar sua glória. No sexto dia da criação, formou o homem, Adão, à sua imagem e semelhança, e da costela do homem, criou Eva. Ambos foram colocados no jardim do Éden, um paraíso onde tinham plena comunhão com Deus e eram administradores de sua criação. No entanto, a desobediência ao comer do fruto proibido os levou à queda, trazendo pecado e morte ao mundo. Adão e Eva tiveram filhos, entre eles Caim e Abel. Por inveja, Caim assassinou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida da história. Posteriormente, nasceu Sete, de quem surgiu uma linhagem que buscava a Deus. Apesar disso, a maldade se espalhou pela terra, a ponto de Deus decidir purificar o mundo através de um dilúvio. Apenas Noé, um homem justo, sua família e os animais que ele levou na arca foram poupados. Após o dilúvio, os descendentes de Noé repovoaram a terra. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã das africanas e asiáticas, e Jafé das europeias. Dessa forma, os povos do mundo se multiplicaram. Deus escolheu Abrão, um homem da cidade de Ur, para ser o patriarca de uma nação que traria bênçãos a toda a humanidade. Ele obedeceu ao chamado divino, deixando sua terra e indo para onde Deus o guiasse. Deus prometeu a Abrão uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e aos 100 anos nasceu Isaque, o filho da promessa. Durante sua jornada de fé, Abrão enfrentou provas difíceis, como a ordem divina de sacrificar Isaque, que testou sua confiança em Deus. Após essa provação, Deus reafirmou sua promessa, mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca, que, após anos de infertilidade, teve 2 filhos gêmeos, Esau e Jacó. Enquanto Esau tornou-se o pai dos edomitas, Jacó foi escolhido por Deus e teve seu nome mudado para Israel, tornando-se o patriarca do povo israelita. Ele teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Entre eles, José destacou-se por sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando adversidades, como ser vendido como escravo por seus irmãos. No Egito, José interpretou os sonhos do faraó, prevenindo uma grande fome e salvando sua família. Os israelitas se estabeleceram no Egito, mas, com o tempo, foram escravizados. Deus levantou Moisés para libertar seu povo. Sob a liderança de Moisés, os israelitas experimentaram milagres extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, que estabeleceram a base moral para a nação de Israel e influenciam a ética até os dias de hoje. No entanto, a incredulidade do povo fez com que vagassem no deserto por 40 anos antes de entrarem na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué liderou a conquista da terra prometida. Durante 6 anos, os israelitas enfrentaram grandes batalhas, mas ainda restava muita terra a ser conquistada. Após a morte de Josué, começou o período dos juízes, que durou cerca de 330 anos. Foi um tempo de altos e baixos espirituais, onde o povo frequentemente se desviava de Deus, caindo em idolatria e opressão. Deus levantou líderes como Gideão, Débora e Sansão para libertar seu povo, mas o ciclo de pecado continuava. O povo de Israel clamou por um rei, rejeitando a liderança direta de Deus. Saul foi escolhido como o primeiro rei, mas sua desobediência o afastou de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucedeu Saul. Durante seu reinado, expandiu o território de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital. Embora tenha cometido pecados graves, Davi se arrependeu, e Deus prometeu que o Messias viria de sua linhagem. Após Davi, seu filho Salomão governou, conhecido por sua sabedoria e pela construção do Templo de Jerusalém. Após a morte de Salomão,
o reino se dividiu em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Israel teve uma sucessão de reis perversos, e Deus enviou profetas como Elias e Eliseu para confrontar a idolatria. Judá, por outro lado, teve alguns reis justos, como Ezequias e Josias, que buscaram restaurar a adoração a Deus. Apesar dos avisos dos profetas, ambos os reinos caíram em pecado. Israel foi conquistado pelos assírios e Judá pelos babilônios, que destruíram o templo e levaram o povo ao exílio. Durante o cativeiro babilônico, Deus continuou a falar através de profetas como Daniel e Ezequiel. Após 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo restaurou a adoração, as muralhas da cidade e sua identidade espiritual. No entanto, continuaram enfrentando desafios, como a oposição dos samaritanos, que tentaram impedir a reconstrução do templo. Os profetas Ageu e Zacarias motivaram o povo a concluir a obra, e houve um reavivamento espiritual. Com o tempo, novas gerações surgiram, mas muitos perderam o fervor pela adoração verdadeira. Deus enviou o profeta Malaquias, cujo livro encerra o Antigo Testamento, apontando para a vinda do Messias que traria a redenção definitiva. O Antigo Testamento é uma história de fidelidade divina, mostrando que Deus nunca abandonou seu povo, apesar de suas falhas. O silêncio profético durou cerca de 400 anos, até que João Batista, o precursor, anunciou a chegada do Messias. Jesus nasceu em Belém, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Davi e todos os profetas. Ele é o cumprimento de toda a história do Antigo Testamento, trazendo salvação para toda a humanidade. Sua vinda marca o início de uma nova aliança entre Deus e seu povo, uma aliança de graça e verdade.